Imagine que o seu corpo é composto por milhares de fábricas celulares, trabalhando dia e noite sem parar. Elas produzem energia e processam resíduos sem descanso, mas o uso contínuo acaba acumulando muito lixo. Fragmentos de proteínas danificadas, organelas disfuncionais e resíduos oxidados começam a se acumular. Esse lixo, empilhado nas células, reduz a eficiência de toda a produção. Esse é o retrato do seu envelhecimento. E se eu dissesse que há uma forma de ativar um programa de limpeza profunda e eliminar todo esse lixo antigo, você acreditaria que é possível devolver às células um estado jovem? A resposta está no jejum prolongado. Ao jejuar, comendo apenas em uma janela de 8 horas e descansando 16, seu corpo se transforma muito. Isso não é mágica, é um programa de sobrevivência codificado nos genes. Veja o que ocorre na primeira hora. Nas primeiras horas de jejum, você não sente muita diferença. O estômago esvazia e o açúcar no sangue cai. O corpo ainda usa a comida recente como combustível primário, mas os níveis de insulina começam a diminuir. A insulina atua como o gerente de estoque do corpo. O trabalho dela é mover o açúcar do sangue para as células. Quando você come o tempo todo, esse gerente trabalha sem parar. Com o tempo ele cansa e fica menos responsivo. Isso é a famosa resistência à insulina. Mas o jejum dá um descanso e sua sensibilidade natural começa a voltar. Na 12ª hora, a verdadeira mágica começa. O açúcar armazenado no fígado está praticamente esgotado. O corpo percebe que o suprimento de comida parou. Um antigo interruptor de sobrevivência é então ativado. O corpo muda a fonte de queima de energia, do açúcar para a gordura. Essa é a chamada alternância metabólica. Imagine seu corpo como um carro híbrido que muda para a bateria reserva quando a gasolina finalmente acaba. E as reservas dessa bateria são muito mais abundantes do que imagina. Mas a melhor parte ainda está por vir. Entre 12 e 16 horas de jejum, as células iniciam um programa incrível que é chamado de autofagia. Autofagia significa basicamente que a célula consome o próprio lixo. Imagine a célula como um quarto bagunçado. Normalmente, você só coloca coisas novas lá dentro e não tem tempo para limpar. Mas agora, o suprimento parou. A célula percebe que precisa ser autossuficiente. Ela procura por móveis velhos e recicla materiais úteis. Ela remonta tudo em novas peças muito funcionais. O que é eliminado é o lixo que causa o seu envelhecimento. Proteínas mal dobradas e mitocôndrias falhas são totalmente destruídas. Um cientista ganhou o Nobel por isso. A pesquisa revelou que a autofagia não é só faxina, é o mecanismo central para combater o envelhecimento celular. Quando a autofagia diminui, o lixo acumulado causa inflamação, acelerando a velhice e o risco de doenças graves. O jejum intermitente é a forma mais natural de ativar essa limpeza. Mantendo o hábito, as mudanças são reais. Suas mitocôndrias, que são as usinas de energia, tornam-se eficientes. Comer o tempo todo as deixa exaustas. Mitocôndrias cansadas geram radicais livres que agem como gases tóxicos, danificando rapidamente as células. O jejum dá a elas um tempo para respirar, se reparar e gerar novas mitocôndrias muito mais jovens e saudáveis. Estudos mostram que o jejum prolongado aumenta a qualidade das mitocôndrias e reduz drasticamente o lixo celular. Seu cérebro também muda bastante. O jejum promove a secreção de BDNF, um verdadeiro adubo para os seus neurônios. Ele estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões e melhora muito a memória e o aprendizado. Evolutivamente, isso faz sentido. Quando nossos ancestrais enfrentavam a fome, o cérebro precisava ficar afiado. Portanto, durante o jejum, seu cérebro não fica lento em nenhum momento. Ele se torna focado e extremamente alerta.
Além disso, seus níveis de inflamação caem. A inflamação crônica é como um incêndio interno que nunca se apaga. Ela danifica tecidos, vasos e órgãos continuamente. A dieta moderna cheia de açúcar só alimenta esse fogo interno. O jejum intermitente, ao reduzir a insulina e ativar a autofagia, esfria esse incêndio prejudicial com eficácia. Pesquisas comprovam que o jejum reduz marcadores inflamatórios, melhorando a saúde do coração e até a sua pele. Mais emocionante ainda é que o jejum prolongado pode retardar de forma significativa a idade biológica e celular. Nas células existem telômeros. Eles protegem os cromossomos como as pontas plásticas num cadarço. A cada divisão, o telômero encurta. Quando fica curto demais, a célula não se divide e acaba morrendo. É por isso que envelhecemos. Estudos indicam que o jejum ativa a telomerase, que repara os telômeros. Isso não o tornará imortal, mas pode manter suas células jovens por muito mais tempo. Há um detalhe: os efeitos do jejum não são imediatos. Você não vai rejuvenescer 10 anos jejuando por um único dia. É um processo cumulativo. Assim como na academia, você não ganha músculos em um dia, leva semanas. A autofagia, o reparo mitocondrial, a redução da inflamação e a proteção dos telômeros são contínuos. Pesquisas indicam que são necessários meses de prática regular para observar melhorias na sua saúde. Você já tentou fazer jejum intermitente? Como seu corpo se sentiu nas primeiras semanas? Teve energia? Deixe sua experiência nos comentários. Eu adoraria saber. Agora, vamos falar sobre os mitos comuns. Muitos acham que jejum é passar fome o máximo possível. Alguns buscam jejuns extremos, o que é um erro. O jejum não é sobre passar fome, mas regular os horários para dar um descanso ao seu metabolismo. Na janela de alimentação, você ainda precisa ingerir nutrientes suficientes, concentrando as refeições. Se você sente tontura, palpitações ou fraqueza extrema, pode ser falta de comida na janela alimentar. Outro mito é que o jejum causa perda muscular e lentidão metabólica. Isso só ocorre da forma errada. O jejum de 16 horas não afeta os músculos significativamente. O nosso corpo é muito inteligente. Ele prefere queimar gordura antes dos músculos, mas um déficit calórico severo pode causar perda muscular. O segredo é o equilíbrio. Garanta proteínas e faça treino de força. Assim, seus músculos podem crescer. O terceiro mito é que o jejum é uma cura mágica para tudo. Ele traz benefícios, mas não é pílula mágica. Se comer muito açúcar e fritura na janela de alimentação, os benefícios do jejum serão totalmente anulados. A saúde é complexa. Dieta, exercícios e sono são fundamentais. O jejum é só uma ferramenta a mais. E por mais maravilhoso que pareça, o jejum não é para todos. Pessoas com diabetes precisam ter cuidado, especialmente quem usa insulina, pois o jejum pode causar hipoglicemia perigosa. Consulte o seu médico. Quem tem histórico de transtornos alimentares, como compulsão, deve evitar, pois pode agravar o quadro. Mulheres grávidas, adolescentes e pessoas com doenças crônicas graves não devem tentar sem orientação. Outro risco é o jejum excessivo. Algumas pessoas tentam fazer apenas uma refeição ao dia frequentemente. Extremos levam à desnutrição, desequilíbrio hormonal e queda de imunidade. A moderação é o melhor caminho. Para a maioria, a janela de 16/8 já é suficiente para ativar o reparo sem radicalismos. Quem mais se beneficia do jejum? Adultos com problemas metabólicos, resistência à insulina ou gordura, ou quem deseja otimizar a saúde cientificamente. Mas consulte um nutricionista antes de mudar a rotina. Nos primeiros dias é normal sentir fome, dor de cabeça e irritabilidade. O corpo precisa de adaptação. Após algumas semanas, o desconforto some.
você terá energia estável, clareza e dormirá muito melhor. Seu corpo aprenderá a usar a gordura como combustível, sem depender das constantes flutuações de açúcar. Durante o jejum, beba muita água. Café preto e chás sem açúcar são permitidos e potencializam a queima. Mas qualquer caloria, até uma colher de mel, interrompe o jejum. Evolutivamente, comíamos em ciclos. Nossos ancestrais viviam entre a abundância e a escassez. Não comiam 3 refeições e lanches como hoje. O padrão moderno de comer o dia todo contraria essa sabedoria, mantendo a insulina alta e bloqueando o reparo. O jejum intermitente é o botão de pausa que suas células precisam para limpar o lixo e recuperar a saúde. Se quer tentar, comece devagar com 12 horas. Ouça seu corpo. A saúde é uma jornada de muita paciência. Se este vídeo mudou sua visão sobre saúde, curta, inscreva-se no Seu Corpo Avisa e compartilhe. Até mais.